Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com as suas sugestões de convidados, temas específicos, obviamente relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a professora Gislane Ferreira Oliveira, professora aqui do curso de Direito da UFN. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, um prazer retornar aqui no programa de novo. É frequentadora assídua já do programa Tema Direito, não é, professora? Todo ano, desde que eu entrei aqui na UFN, eu participo. Que maravilha. E agora com a tese recém-defendida, vamos falar um pouco disso, porque é um momento acadêmico supremo, né, para o pesquisador, professor, defender uma tese de doutorado e tal. Como é que foi esse processo? Para depois a gente, obviamente, tratar do assunto em si. Sim, primeiro, o meu doutorado é em Ciências Sociais, né? Eu tinha muito interesse em expandir as minhas pesquisas. As pesquisas do direito podem ser interdisciplinares, né? E as Ciências Sociais, ela tem um diferencial que eu acho era a metodologia, né? Muitos métodos que o direito às vezes não se apropria, e eu tinha esse interesse em aprender. Fiz a seleção em 2023 na UFSM e agora eu finalizo um pouco antes do prazo, né? Em 39 meses, 39 meses a minha tese que eu defendi a semana passada. Agora é um tempo de imersão, né, professora, de dedicação total, esse período de preparação da escritura da tese, como é que foi isso para ti? Tem que também organizar junto com o trabalho, né? Então, foi mais nas férias, assim, por isso que eu acabei defendendo antes, porque os meus momentos de escrita maiores, assim, acabam sendo nas férias. Porque durante o semestre tem aula, eu advogo também, tem outros compromissos. E eu digo que o momento de pensar e, né, refletir sobre a tese tem que ser algo bem centrado. E daí, na correria do dia a dia, às vezes não dá. Eu sei que a professora escreveu sobre a regulação das plataformas digitais, né? Qual é a problemática desse assunto? Vamos e, obviamente, traduzindo isso numa linguagem compreensível para o nosso telespectador. Sim, não foi um trabalho jurídico, eu não analisei as leis, né, normativas sobre a regulação das Big Techs. Eu fiz uma análise sociológica das disputas dos agentes sobre a regulação. Então, como tem uma influência de diversos agentes, daí eu usei a teoria do Bourdieu, né, que ele diz que existe um campo em que os agentes disputam, então eu analisei a conformação de um novo campo, né, o campo regulatório, em que tem agentes como as Big Techs, o judiciário, que ele está muito ativo, né, decidindo sobre regulação, o legislativo, o campo burocrático do executivo, a mídia influencia também. Então, essas disputas para ver quem tem a legitimidade para regular as plataformas digitais. E que conclusões você chegou, professora? Que percepções é possível retirar disso? Concluí que existe um campo transnacional. A gente vive numa sociedade digital, né? Claro. Não tem como negar isso. Todo mundo tem rede social, usa para trabalho, no dia a dia, né? Sim. E a gente vive numa sociedade dataficada, né? A gente se transforma num dado. E isso tem um valor econômico muito grande, que daí eu uso a ideia de capitalismo de plataforma. E nesse campo transnacional existe 3 performances, né? Que é o campo americano, né? Que não é sem regulação, mas é uma regulação que dá uma autonomia para as empresas, né? Uma liberdade para as empresas. O campo da União Europeia, né? O europeu que foca nos direitos fundamentais, e o campo chinês, que tem um controle estatal. O Brasil, ele se situa nesse campo, ele regula inspirado na União Europeia, mas ele sofre um controle muito grande das empresas americanas. E no Brasil tem aí um campo regulatório em formação, ele ainda está instável, e quem controla no momento são as Big Techs, né? Mas com uma grande atuação do judiciário. Qual é a perspectiva de futuro dessa temática na tua compreensão? Assim, para onde a gente vai na investigação dessa problemática? Então,
Então, é um trabalho que ele está sempre em transformação, né? Muitas coisas acontecem, inclusive essa semana aí já voltou a pauta da regulação aqui no Brasil. Sim. Tá complexa a situação porque o campo econômico, né, que tem o capital econômico e as Big Techs, além do capital econômico, elas têm o capital tecnológico, então elas têm um controle muito grande, elas fazem de tudo para não regular, né, ou regular como os Estados Unidos, que dá uma liberdade. Sim. Mas o Brasil, ele mostra que ele está em busca de proteger mais direitos fundamentais, que é o que aconteceu com o ECA Digital, né? Que ele já estava tramitando, acelerou, e para proteger as crianças e os adolescentes, né, na internet. Tem uma tendência do Brasil, agora depende também, esse ano tem eleições, enfim, né, o Brasil ele tem uma instabilidade muito grande do Brasil regular as Big Techs no sentido da União Europeia, ter proteção de direitos fundamentais. Tu vê essa perspectiva de futuro aí, em alguma medida relacionada com o controle, por exemplo, de fake news, de coisas dessa natureza que vão influenciar, inclusive, no processo eleitoral agora? Tem uma normativa mais direta em relação a isso? Sim, assim, no processo eleitoral tem uma diferença porque o TSE, ele tem um poder regulador que os outros tribunais, eles não têm. Sim. E o TSE andou atualizando as suas regulações, incluindo deepfake, enfim, né? Porque a IA também, ela se atualiza muito rápido e dá novas formas, né? De criar manipulação de informação. O problema não é só a regulação em si, mas o controle, né? Eu acho que essa eleição de 2026 vai mostrar a situação que a gente está. Né? A última eleição que foi muito utilizada a IA no mundo foi a China. A China não, desculpa, a Índia. E ela foi um laboratório das Big Techs, porque lá não tem muita regulação eleitoral. E aconteceu muitas coisas absurdas, assim, de criar vídeos de candidatos, enfim, o candidato da oposição criar com fake news, enfim. No Brasil, eu acredito que isso não vai ter de forma tão explícita, né? Mas já tem aí vídeos de IA do próprio candidato. Ele pode usar, o candidato pode usar a IA para mostrar as suas, né, as suas promessas, enfim, né, da candidatura. Gislaine, eu sei que tu é doutorando em Direito também, né? E agora doutora, então, em Ciências Sociais. No que isso contribui para a sala de aula? Mesmo que não seja, que tu não tenha escrito uma tese necessariamente jurídica, né, como tu acabou de dizer há pouco. Mas o que isso contribui para o processo de formação do professor, na tua concepção? O tipo da construção do argumento, isso capacita o professor na tua compreensão a respeito dessa temática? Com certeza. Eu acredito que o professor está sempre estudando, né? Estudar nunca é perdido. Eu sempre falo isso para os alunos. E eu sou uma grande incentivadora da pesquisa, né? Então, eu tenho grupo de estudo, eu tenho os alunos que pesquisam comigo. E na sala de aula, ajuda muito em exemplificar, em trazer contextos, né? De conteúdos, às vezes, que são muito duros. E os alunos gostam muito, assim. Teve o evento do curso que teve uma grande participação de alunos apresentando trabalho, né? Vários professores são da pesquisa aqui e a UFN, ela tem esse perfil também de aluno pesquisador. Não, e de um pesquisador interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Sim. Que é o que acabou acontecendo contigo por ocasião desse doutorado. Há um corte aí claro, que o direito é uma ciência social também, por óbvio, né? Sim. Então... E assim, o que é muito legal, por exemplo, é que agora eu aprendi novos métodos, novas metodologias, técnicas de pesquisa. Eu fiz uma análise múltipla de correspondência, então, que é uma técnica do Bourdieu, que é uma análise quantitativa, né? Então, é uma triangulação de dados, enfim, para mostrar esse campo informação que o direito ele não tem muito, né? De fazer análises quantitativas ou outros tipos de técnicas de pesquisa, assim. Sim, o que em alguma medida, obviamente, tem muita utilidade, né?
Sim, a ideia é trazer agora para o direito essa técnica de pesquisa. Uhum. Tu já está conseguindo implementar parte do que tu trabalhou no doutorado em sala de aula, assim, com os alunos, ou é uma coisa muito distante? Eu imagino que claro, em alguma medida se aproveite, né, um determinado setor aqui, acolá, mas tem como aplicar isso? Sim, porque principalmente essa parte da IA e eleições na Claro, disciplina de direito sim, eleitoral, a disciplina ela tem um grupo de estudos junto, que esse semestre a gente está lendo uma obra que é Como as Democracias Morrem, certo. e a gente está analisando, essa obra mostra o cenário americano, a gente está fazendo a leitura a partir do cenário brasileiro e a influência da regulação que existe no Brasil, e a IA também entra para mostrar se existe autoritarismo aqui ou não. Professor, eu quero te parabenizar pela pesquisa, parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na UFN, né, já é uma frequentadora assídua do programa, portas do estúdio sempre abertas para quando quiser retornar, e parabéns, então, enfim, pelo sucesso aí da defesa dessa tese. Eu que agradeço. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Grande abraço, até a próxima.